Deus é bom em todo o tempo. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã em 1 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7. Eu preciso um pouquinho de mais de retorno aqui para mim. 1 Coríntios 5, 7. Eu vou falar sobre a Páscoa. Obrigado. Pode baixar um pouquinho mais. Aleluia. Primeiro Coríntios, capítulo 5, versículo 7, texto de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pai, eu quero te agradecer. Essa manhã nós celebramos a vida, nós celebramos a ressurreição, nós celebramos Cristo. Porque Ele vive, nós estamos aqui. Porque Ele vive, nós podemos crer que há esperança, porque Ele venceu. O primeiro homem a vencer a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive, e Ele está à destra de Deus Pai. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra, a Ele seja todo o louvor. Nessa manhã nós nos reunimos aqui, Pai, para te agradecer pelo amor tão grande, te agradecer pela graça, pelo favor imerecido. Se estamos aqui nessa manhã, Pai querido, é porque um dia o Senhor veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho, do unigênito do Pai, cheio de verdade, cheio de graça, e Ele entregou sua vida por nós, Pai, para que hoje nós possamos ter vida e vida em abundância. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo que eu li, apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta no Novo Testamento. Interessante que o que Paulo está dizendo é o que aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 12. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é o cumprimento em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O Natal, eu falei que ia falar do Natal, né? O Natal é uma data muito importante. O Natal, nós celebramos o Natal. E até, para muitos ali, o Natal é a melhor data. Mas eu quero falar para você que a Páscoa é melhor do que o Natal. Pastor, mas por quê? Porque o Natal fala do nascimento de Jesus. Mas eu quero te falar uma coisa, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Porque o salário do pecado era a morte. Quando Adão pecou, quando Adão falhou, Adão entrou agora em um estado de morte. Morte da ausência, morte da presença de Deus, morte da comunhão de Deus. Essa é a pior morte que tem. A pior morte não é a morte física, mas é a morte espiritual. É a morte que nós morremos para a verdadeira vida. Deus, Ele é vida. Mas o Natal, a Bíblia diz que Deus, por nos amar, enviou Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Quero falar para você uma coisa. Ali no Getsemane, Ele poderia ter dito ao Pai que Ele não queria passar pela cruz. Como Ele orou, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele vai dizer uma coisa: todavia não seja feita a minha. Eu vou te falar uma coisa, Jesus naquele momento, sendo Filho unigênito de Deus, sendo perfeito, Ele poderia orar a Deus e dizer que precisava de 12
legiões de anjos, e os anjos levavam ele, e o céu estaria aberto para recebê-lo, porque nele não havia pecado. Ele muito poderia dizer: pai, está tudo bem, eu vivi até esse momento, eu estou aqui, mas eu quero voltar para casa, eu não quero passar pela cruz. Ele poderia, porque ele era sem pecado. O céu era a sua casa, o pai o aguardava. Ele tinha uma opção: ou eu enfrento a cruz, ou eu volto para casa. Mas a Bíblia diz que porque Ele nos amou, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, juntamente com Ele nós fomos ressuscitados. A morte de Jesus, ela é importante. A sexta-feira da paixão, que eu digo que é do amor, porque isso é mais do que uma paixão. Isso é um amor que nós não vamos entender, muitas das vezes na sua mente natural. É um amor eterno. Ele se entregou por mim e por você. Agora, quando o apóstolo Paulo está dizendo esse texto, Paulo está dizendo que tudo que aconteceu aqui, o Novo Testamento, ele está expressando a imagem verdadeira do Natal, da Páscoa. Interessante que o que Paulo está dizendo, que a morte, se você conhece, eu não tenho tempo de falar muito, mas se você conhece, que a morte que aconteceu na última praga, a última praga ali no Egito, quando Deus levanta um homem, Deus levanta Moisés, diga Moisés. Moisés foi enviado pelo Senhor para tirar um povo que estava debaixo de escravidão. O povo estava escravizado por 430 anos ali no Egito. Então Deus levanta, Deus envia um homem chamado Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é uma figura de Cristo. Mas a verdadeira imagem se completa em Cristo. Quando Deus levanta Moisés, você sabe das nove pragas, Deus vai confrontar os deuses do Egito. O Nilo era um rio que eles adoravam. O sol, o Ra, eles adoravam. Você viu que houve trevas. Cadê o Deus Sol? Quando Moisés veio, cadê Nilo? Que era uma fonte que eles tomavam água, se tornou em sangue, todos os peixes morreram. Quando eles abriam a torneira nas suas casas, havia sangue, havia morte. Era Deus confrontando tudo aquilo que estava se levantando contra ele. E Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. Mas a última praga, isso, era que a morte iria passar. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A última praga era a morte de todos os primogênitos, inclusive os que estavam também ali fora. Quem, pastor? Inclusive para Israel. Mas Deus, por amar o seu povo, Ele preparou a Páscoa. O que é a Páscoa, pastor? A Páscoa, a verdadeira Páscoa, é Êxodo capítulo 12, capítulo 1. Queria ler com você. Ele diz assim: e disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Próximo versículo. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do... Sabe o que Deus está dizendo? Não importa que dia que esteja no ano agora, esse vai ser o primeiro dia do ano. Eu não sei se você sabe, mas Cristo, Ele mudou a história. Esse vai ser o primeiro dia do ano. E vamos para o próximo. E Ele vai dizer assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga um cordeiro. Diga, aqui é a graça de Deus. Aqui, diga, esse cordeiro é Cristo. Pegará um cordeiro cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. O próximo versículo, por gentileza.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, diga para a pessoa do lado, diga: o cordeiro é grande. Se a família for pequena, convida o vizinho para comer do cordeiro. E ele vai dizer assim: convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí. Calculareis quantos bastem para o cordeiro. Esse cordeiro que Deus disse a Moisés: Moisés, diga para todo Israel. Esse vai ser o primeiro dia do ano. No 10º dia desse ano, você separa um cordeiro. Diga: separa um cordeiro. Só que esse cordeiro, ele vai ser separado. Por que que o cordeiro era separado? E o cordeiro teria que ser de 1 ano. Ele era separado ao 10º dia. Mas ao 14º dia, ele estaria dentro, ali próximo da casa, onde a família morava. Por quê? Para olhar para o cordeiro, para ver se havia algum defeito. Diga: o cordeiro deveria ser sem defeito. Porque esse cordeiro estava representando Cristo Jesus. 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. Deus disse a Moisés: Moisés, separa o cordeiro. Esse é o primeiro dia do ano. No 10º dia do ano, você separa o cordeiro. Durante 4 dias, verifica se o cordeiro não tem defeito, porque não poderia ter defeito nenhum. Não poderia ter nenhum defeito, porque simbolizava Cristo. E interessante que a Bíblia vai dizer aqui, em Êxodo capítulo 13, versículo 4, diz assim: hoje é o mês de Abibe, estais saindo. Eu não sei se você sabe, mas o mês de Abibe, quando você olha o significado, diz desabrochar, florescer, treno, verde. Significa início de uma nova vida. O que Deus estava falando para o povo de Israel: vocês estão escravizados por 430 anos, mas esse dia, começa esse dia, conta esse dia é um dia novo para vocês. Quando você aceita Jesus, você recebe uma nova vida. As coisas velhas passaram. E a Bíblia diz que no momento que nós aceitamos Jesus, tudo se faz novo. Mas o interessante é que a morte iria vir sobre todo Israel e também sobre o Egito. Mas a instrução foi: separa o cordeiro. No 10º dia você separa ele, olha se tem algum defeito por 4 dias, e depois você vai sacrificar esse cordeiro. Vai pegar o sangue e vai passar aonde? Nos umbrais da porta. Toda a casa que havia uma família, afora da casa havia sangue. E o sangue não estava dentro da casa, o sangue estava fora da casa. Tem um significado. Mas o interessante é que a instrução foi: separa o cordeiro, vê se tem defeito, se é um cordeiro aceitável, porque tinha que ser aceitável. Mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais da porta. O apóstolo Pedro vai dizer que não foste com sangue de animais que nós fomos redimidos, mas foi pelo precioso sangue do cordeiro. Isso é uma figura. O que eu estou falando aqui para você nessa manhã é uma figura daquilo que iria acontecer. Isso é uma imagem de Cristo. E o interessante é que quando eles passavam, a Bíblia diz também que eles deveriam passar o sangue e eles deveriam assar completamente e comer todo o cordeiro. Não podia ficar nenhuma parte do cordeiro. Cristo você tem que receber por completo. Você tem que comer tudo de Cristo. Eu quero isso aqui, mas isso aqui não. Não. Você vai assar ele e vai comer o cordeiro todo, completo, tudo.
E não pode sobrar nada. Se sobrar, coloca no fogo e queima. Essa é a instrução. Porque o anjo da morte, à meia-noite, iria passar. E quando o anjo da morte passaria, se houvesse sangue, a Bíblia diz que ele pass over. Diga, Páscoa. Passar por cima. Passar sobre. Quando deu meia-noite, aonde havia sangue, a morte chegou, mas aonde havia sangue, ele olhava. E interessante, o sangue não era para mim, para você ver, não é para as pessoas que estavam dentro da casa, porque o sangue estava fora da casa. O sangue é para Deus ver e para Satanás ver. Por quê? Porque onde tiver o sangue, Deus falou, aqui não tem morte. E Satanás olha o sangue e fala, aqui eu não posso acusar mais, porque nenhuma condenação há para quem já foi lavado e santificado pelo sangue do Cordeiro que entregou a sua vida no Calvário há mais de 2000 anos atrás. Quando Satanás olha para o sangue de Jesus hoje na sua vida, ele não pode te condenar, ele não pode. Você não vê o sangue, você não olha dentro da casa, eles não viam o sangue, porque o sangue não é para nós ver, o sangue não é pelas nossas obras, o sangue não é pelo nosso comportamento, o sangue é porque o Cordeiro era perfeito. Deus, ao olhar o sangue, ele passava, mas aonde não havia sangue, havia morte. Meu Deus. O salário do pecado é, mas o presente, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Um cordeiro para cada família. Diga, um cordeiro para cada família. Você sabe que Deus quer salvar a casa toda. Porque o anjo da morte, quando viu o sangue, não importava quem estava dentro da casa, todos eram poupados da morte. Eu sei que a salvação é individual, confessa com sua boca, crê com o seu coração, você vai ser. Mas a vontade de Deus é que você e toda a sua casa seja salvo. Porque isso é um tipo de redenção, esse é um tipo de salvação que aconteceu no Egito. Um povo que estava escravizado por 430 anos. Irmãos, um povo escravo, um povo que não tinha direito, um povo que trabalhava, um povo que não tinha nada, não tinha salário, desemprego, não tinha nada. Mas eu vou falar uma coisa: quando acontece a redenção, tudo aquilo que o diabo roubou vai ter que ser devolvido num piscar de minuto, de tempo, de olhar. Tudo vai ter que ser devolvido. Porque quando você olha para essa história, você vai entender que aquele povo sai do Egito depois de 430 anos. Mas eles não saem de qualquer forma. Vou para frente aqui. Êxodo 12:4 diz assim: mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculais quantos bastem para o cordeiro. Observe que diz que o cordeiro não era pequeno, o cordeiro era grande. O cordeiro sempre vai ser maior que as tuas necessidades. O cordeiro sempre vai ser maior que os teus problemas. O cordeiro sempre é suficiente para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E é tão grande o cordeiro que você pode chamar até os vizinhos para se alimentar desse cordeiro. Isso nós falamos também quando nós falamos do Evangelho, quando nós convidamos as pessoas: vem, porque eu estou sentado em minha casa, existe um banquete, existe uma mesa, e nós comemos aqui do cordeiro. Hoje você está aqui nessa manhã, você está se alimentando do cordeiro. Diga, o cordeiro é maior que as minhas necessidades. É interessante que os vizinhos também eram abençoados. Todos eram abençoados. A Bíblia diz em Êxodo 12, capítulo 5, diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito. Diga, um cordeiro ou um cabrito. Pastor, mas existe diferença entre um cordeiro e um cabrito? Sim, Jesus foi os dois, representou os dois. Na cruz do Calvário, como uma ovelha sem defeito, ele era um cordeiro. Ele foi levado para o matadouro. Mas ali na cruz, todo o meu e o seu pecado caiu sobre o carneiro, o cabrito. Ele foi condenado pelos meus e pelos teus pecados. É interessante
que João vai dizer no capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que... Sabe o que João está falando? Ei, sabe a história de Êxodo? Sabe a história da Páscoa, do Passover? É isso, ele é o verdadeiro Cordeiro. Se Moisés foi levantado para trazer libertação para aquele povo, esse é que vai trazer libertação para o mundo todo, porque ele é o Cordeiro de Deus, não que cobre, porque na velha aliança era cobrir pecado, mas que remove. É por isso que quando você aceita Jesus, o teu passado é sepultado e Deus te dá um novo começo. Por isso que fala no ano de Abide, porque é um ano novo, é uma nova vida. Se você já aceitou Jesus, se você um dia levantou as suas mãos, todo o teu passado foi sepultado na cruz. Hoje você caminha em novidade de vida. Esse é o poder da obra do Calvário, esse é o poder do sangue, porque o sangue nos purifica. Você não é purificado pelas boas obras, você não é salvo pelas boas obras, você não é salvo por se comportar bem, não. Isso é muito bom, mas você só vai ser salvo porque Ele é perfeito e Ele foi analisado. É interessante que quando Jesus, irmãos, quando Jesus entra em Jerusalém, que data você acha que era? Páscoa. Eles estavam relembrando a festa, ou a celebração. Jesus, quando ele vai entrar na cidade, ele entra no 10º dia, ele fica 4 dias. Jesus vai passar por 2 exames, porque o cordeiro teria que ser sem, diga, defeito. Ele passa por 3 exames. É interessante que o primeiro, o cordeiro, precisava ser sem defeito. O primeiro que ele passa é dos sacerdotes. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 53: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Ele teria que ser julgado diante da lei de Deus. Ele não poderia achar pecado nenhum dele diante da lei de Deus. Ele foi julgado diante da lei de Deus. Mas ele teve o outro julgamento. Ele teve o julgamento também, que foi dos governantes romanos. 2 julgamentos, um diante de Deus e um diante da terra. Levaram ele para Pilatos. É interessante que ele, quando ele estava diante de Pilatos, olha o que ele diz antes. Marcos capítulo 14, 55, e diz assim: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, e não... Diga, não acharam defeito nenhum. Diante do sacerdote não tinha defeito. E diante dos homens agora da terra, diz assim, João capítulo 19 e versículo 6. Ele passou segundo a lei romana também. E diz assim: ao verem-nos os principais e os sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilato: tomai vós outro e crucificai, porque eu não acho eu não acho crime nenhum nele. O que Jesus estava fazendo? Passando pelo momento que o animal era separado, 4 dias em casa, olhando para ver se tinha defeito, algum defeito. Agora eu fico pensando naquela época, porque uma ovelhinha, um cordeiro, era bonitinho, sim ou não? E eles pegavam o melhor, separava, trazia perto da casa, ficava observando. Eu penso que as crianças, as famílias, as crianças que estavam ali começavam a brincar com aquele animalzinho. E daqui a pouco, no 4º dia, o pai de família pegava aquele animal, os filhos, talvez tinha 3 filhos ali que estavam brincando com a ovelhinha, e olhava o pai pegar aquela ovelha e chegar e matava aquela ovelha, e as crianças, eu penso que começavam a chorar e dizer: por que ele precisa morrer? Ele é tão bonitinho, por que ele precisa? Sabe o que é isso? É para que você pudesse hoje, as crianças pudessem hoje, nós pudéssemos ver que o filho era tão belo e tão formoso e tão puro, não tinha pecado. Mas as crianças talvez diziam: mas por que tem que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém teria que morrer para que Deus não pudesse matar aquele povo.
O amor de Deus era tão grande, sendo Deus justo, Deus não poderia levar a culpa ou o pecado de Adão como qualquer coisa. Não, Adão, você pecou, está tudo certo. Não. Deus teria que punir. Deus, sendo o juiz da terra, sendo Deus verdadeiro, Ele teria que executar a sua palavra, porque o dia que você comer, você morrerá. O teu problema e meu não é contra o diabo. O teu problema, nosso problema era contra Deus. Nós não fomos libertos do diabo, nós fomos libertos do próprio Deus. Porque Ele, sendo santo, Ele diz: o dia que você pecar, você vai, acabou. O juiz da terra disse. E agora tem um problema: a justiça de Deus e o amor de Deus. Como resolve isso? Deus, sendo justo, Ele teria que matar, mas sendo amor, Ele nos amou. Ele fez um plano perfeito. Ele está falando, aquela libertação que aconteceu em Êxodo, daquele cordeiro, é apenas um símbolo daquilo que eu vou fazer, porque o verbo se fez carne. Deus resolveu virar gente, Deus resolveu se encarnar, Deus resolveu vir à terra, Deus resolveu viver aqui na terra. Deus viveu uma vida santa, agradável, honrava a Deus em tudo. E no Calvário ali, Ele tinha a opção de dizer: Pai, me livra. E Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque nele não havia pecado. Mas Ele nos amou. E a cruz é a justiça e o amor de Deus se beijando e fazendo a paz. O meu problema e o seu problema, que nós éramos inimigos de Deus. Por isso que a Bíblia fala: Ele é a nossa Páscoa, a nossa paz, a nossa libertação. Nós fomos livres não só do pecado, nós fomos livres da morte eterna, da separação eterna de Deus. Nós fomos livres de tudo aquilo naquele dia que o povo de Deus saiu. É interessante, havia várias coisas. O povo de Deus saiu, tinha várias instruções: passa o sangue, come do cordeiro todo, cajado na mão, sandália nos pés, prepara, porque nós vamos agora para um novo tempo, é um novo ano, é uma nova estação, é uma nova oportunidade, é o tempo da restituição, ou o tempo da redenção, de tomar de volta aquilo que era. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Aleluia. É interessante que o sangue era aplicado. O cordeiro deveria ser comido todo. E a Bíblia diz que ele não poderia ser comido de qualquer forma. Ele teria que ser assado. Não podia ser comido de outra forma. Não podia. Por quê? Porque Êxodo capítulo 12, versículo 8 e 10 diz assim: naquele dia comerão da carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru. Diga: não pode comer cru. E tem que ser assado, nem cozido com água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura, nada deixará dele até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-ei. O cordeiro tinha que ser comido no fogo. Cristo foi levado na cruz. Por que era no fogo? Porque o fogo também representava a ira de Deus. Ali na cruz, Cristo provou todo o fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo, e fogo no Calvário. Todos os meus e os seus pecados foram imputados em Cristo. E ali no Calvário, Ele provou a ira. O fogo de Deus caiu sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre
sobre ele. Mas tem gente que quer comer ele cru. Pastor, quer comer cru? Olham para Jesus, não vê como filho de Deus, não vê como Salvador. Isso é comer o cordeiro cru. Querem comer talvez de uma outra forma de preparar. Ele foi um bom mestre. Um bom mestre não salva. Ele foi um bom profeta. Um bom profeta não salva. Para salvar teria que ser filho sem pecado, perfeito. Sem pecado e perfeito. É interessante que quando o povo saiu do Egito, escuta aqui, quando o povo saiu do Egito, preparado, sandálias fala de caminhar, o caminho deles ia ser diferente. Cajado nas mãos vai falar de Efésios capítulo 6, revestir de toda a armadura de Deus. A igreja é um exército aqui na terra. Aquele povo que era humilhado, escravo, Deus está falando, eu vou levantar eles agora, não são mais um povo escravo debaixo da mão de Faraó, que não são ninguém. Eu vou levantar aquele povo porque eu vou libertar eles. Eu vou levantar aquele povo e aquele povo vai ser um exército agora que vai caminhar e marchar sobre a terra. Pega o cajado na mão, bota as sandálias nos pés, come rápido, porque a passagem para vocês aqui tem que ser rápida, tem que estar preparado. E é por isso que a Bíblia vai falar sobre a preparação do Evangelho, que é o calçados, que é a preparação do Evangelho. Fala do escudo da fé, fala da espada do Espírito. E isso tudo está falando de tudo que eles tinham na mão, de tudo que eles saíram dali. Mas é interessante que quando eles estavam ali, a Bíblia diz em Salmos 105 e 37, vai dizer assim: mas a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as tribos não houve um só inválido. Espera aí, eles não eram escravo? Era escravo? Escravo tem direito? A Bíblia diz que eles saíram como? Ele se fez pobre. Ele se fez para mim ficar pobre. Ele se fez, ele não é pobre. Ele é dono de todo o mundo. Ele se fez pobre para que tomasse a minha pobreza e desse toda a riqueza. Mas a Bíblia diz que esse povo não saiu só como eles tiveram escravizado pelos 40 e 30, não. Houve um pavor no Egito, porque a morte do primogênito aconteceu. Em cada casa havia morte, havia todo primogênito. Se o pai de família levantasse, não tivesse o sangue, tinha morte. Não só na família, mas também de todos os animais que eram o primeiro a ter rasgado a madre. Havia morte. Era um dia de grande luto, mas para o povo de Israel estava guardado e protegido pelo sangue do Cordeiro. E não só isso, a Bíblia diz que eles saíram e o povo começou a entregar ouro, prata e tudo, e não havia nenhum inválido entre eles. Para aqui, não. Quem é esse povo? Escravo? Escravo tem plano de saúde? Escravo vai em médico? Trata os dentes? Escravo não tem direito nenhum. Mas naquele dia, é interessante, a Bíblia diz em Salmo 105 e 37 que não tinha nenhum doente. 3 milhões de pessoas, não tinha nenhum doente, não tinha ninguém com problema. Por quê? Porque isso se chama redenção. Devolver de volta aquilo que era direito nosso, que foi perdido no Éden. Aleluia. Esse é o Evangelho. Esse é um Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não precisa passar da morte, porque ele já passou a morte ao terceiro dia, irmão. Sabe uma coisa? Eu vou falar uma coisa para você. Talvez você esteja aqui, você não saiba, mas havia um questionamento nos ares, nas regiões celestiais. Será que realmente ele era verdadeiro? Será que realmente ele nunca pecou? Porque se ele não ressuscitasse, a prova seria que havia pecado nele. Se ele não ressuscitasse ao terceiro dia, estava questionando
funcionando, mas a Bíblia diz que o Cristo Jesus, ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele toma a chave do inferno e da morte. E tem uma coisa, e ele vai adentrando diante de Deus e derrama ali diante do altar de Deus o sangue da nova aliança. E ele diz um convite: pode entrar com ousadia, porque existe um novo e vivo caminho aberto para você entrar. Não mais condenação, não mais pecado, não mais morte, não mais miséria. Por quê? Porque o sangue foi colocado, a restituição e a restauração aconteceu, porque nós fomos comprados, restituídos pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que não cobre, mas tira o pecado de todo mundo. Eu quero falar uma palavra para você: não viva em condenação, não viva em culpa. Por quê? Porque sangue de Cristo está na sua vida. Nenhuma condenação. O diabo tenta te condenar, o diabo tenta, mas o sangue é maior de qualquer condenação. O sangue é precioso, e quem dá valor ao sangue é o próprio Deus, não sou eu e você. O sangue não vale por um período só como o sangue de bodes. O sangue é um sacrifício que foi eterno, uma vez por toda. É por isso que dos teus pecados eu jamais vou me lembrar, porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o Cordeiro, Ele vê Cristo, Ele vê o sangue. E hoje Cristo está à destra do Pai, e quando Deus olha para você, Ele olha Cristo, e Ele sente o cheiro e o perfume e o aroma de Cristo. É por isso que você vive hoje sem condenação. Eu quero que você coloque de pé. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Talvez você chegou aqui nessa manhã. Nós vamos daqui a pouquinho participar do corpo e do sangue. Porque Jesus, antes de partir dessa terra, Ele chamou os seus discípulos e diz: eu desejei tanto comer com vocês nessa Páscoa. Não sabiam eles que Jesus estava por pouco tempo com eles. E Jesus disse para eles: não é bom que eu fique com vocês, eu preciso ir. Eu preciso fazer o que eu vim aqui à terra fazer. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para entregar a sua vida. Talvez você olha a cena que aconteceu de Jesus aqui. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus se entregou. Não prenderam Jesus por força, por violência. Isso foi uma entrega de amor. Isso foi uma entrega maior que possa acontecer. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Cristo se entregou na cruz. Mas tem uma coisa: nem todos receberam Cristo. Cristo se entregou por todos, mas nem todos recebem de Cristo. Talvez você entrou aqui nessa manhã de Páscoa esperando receber um ovo de Páscoa. O que eu quero oferecer para você é um cordeiro. O que eu quero oferecer para você não é um ovo de Páscoa, porque Páscoa não tem a ver com chocolate. Por mais que você pode comer o seu chocolate em paz, que nenhuma condenação tá para você, coma. A única coisa que pode te condenar é se você for engordar, talvez te condenar, mas não. Diante de Deus você está em paz. Ele é a nossa paz. Talvez você tenha problema diante dos homens, mas diante de Deus não tem como você ter problema se você está em Cristo. Eu vou repetir para você. Talvez você tenha problema com o teu irmão. Faz as pazes com o teu irmão, porque você não vai ficar bem. Mas diante de Deus, quem está em Cristo não tem mais problema com Deus, porque nós tínhamos problemas com Deus, mas Cristo veio para resolver uma causa de reconciliação. Sendo Deus, eu sempre falo, Ele pegou na mão de Deus. Sendo homem, Ele pega na mão do homem, e Ele nos leva para um lugar mais elevado da divindade. Ele nos faz um com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Mas nem todos
reconhecem o sacrifício de Cristo. Nessa manhã eu quero fazer um convite para você. Se você entrou aqui, você nunca reconheceu que você precisa de salvação, de um Salvador. Hoje é o seu dia. Porque há mais de 2000 anos atrás morreu um homem perfeito. Porque no céu não entra boas obras. No céu não entra meu bom comportamento de ajudar. Não, no céu só entra perfeitos. Só entra aquele que foi lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Se Jesus te comprou, Ele tem direito de você. Agora você tem que querer se entregar a Ele e dizer: eu reconheço o teu sacrifício e eu me entrego. Perdoa os meus pecados. Eu recebo esse perdão. Eu recebo a minha salvação. Se você está nos assistindo, ou se você entrou aqui, você nunca reconheceu Jesus, porque é Ele que entregou a vida. Você não entrega a vida para Ele, é Ele que entregou a vida por nós. Você é direito dele, só que você precisa em fé, levantar a mão e pegar em fé, porque Ele entregou sua vida por você. Se você quer entregar a vida para o Senhor e nunca fez isso, eu quero que você levante as suas mãos aqui nessa manhã. Se tem alguém que quer dar um ato de fé e fala assim: eu quero entregar, Senhor, porque Ele se entregou a mim. Eu quero aceitar o presente da Páscoa, o presente e o poder da ressurreição. Porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Mas quem não está em Cristo está em Adão, continua no homem do pecado, continua ainda inimigo de Deus. Deus o ama muito e provou que ama por enviar o seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Isso é o Evangelho. Isso é as boas novas. Existe salvação para a sua vida, para toda a sua casa. Existe salvação para todos aqueles que querem chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, muito obrigado, eu te aceito, porque você me aceitou primeiro. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém que gostaria de dar esse ato, de entregar, de confessar Jesus aqui? Se somos todos da família, amém. Mas se tem alguém aqui que foi convidado, que nunca deu esse passo de fé, hoje é o seu dia. O Salvador te espera de braços abertos para te receber. Ele espera te receber nos portais celestes, porque um dia nós vamos nos encontrar com eles. Nós estamos aqui hoje nessa terra de passagem, sapato nos pés, sandália nos pés, cajado na mão, com a guerra diante do diabo. A guerra foi vencida, mas nos posicionamos com a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação. Nenhuma condenação há por mim, o escudo que me protege, o cinto da verdade que nós caminhamos, guerreando em oração contra todas as obras do diabo. Essa é a igreja, é o exército vivo. Mas eu quero falar para você: você está de passagem aqui na terra. Coma rápido. Por quê? Porque nós estamos partindo. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas também aquele dia foi o dia do jubileu. Você sabe o que é jubileu? Devolução de tudo aquilo que era deles e foi roubado. Jubileu é a devolução. Se tinha dívida, foi quitada. Se tinha propriedades e alguém pegou, retorna. E ainda com juros, e ainda na multiplicação. Eu quero declarar para você: esse ano de 2026 é o nosso ano. Que ano é esse, pastor? É o nosso ano do jubileu. É o ano da restituição, é o ano da provisão, é o ano da multiplicação. Porque Ele entregou tudo para que hoje nós possamos ser enriquecidos em todas as coisas. Aleluia. Eu tomo essa palavra, eu recebo, eu vou viver. Eu quero que você viva essas verdades. Nós vamos adorar e já vamos ceiar aqui. Aleluia.